Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu gosto de fazer uso da imaginação para contemplar aquilo que nós lemos no Evangelho. Um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Será possível que uma pessoa chegou perto de Jesus e já foi falando rápido assim? E já foi pedindo a cura? Eu acho que normalmente não é assim que a gente age. Uma pessoa estereotipada pela lepra, que segundo a lei de Moisés determinava que ela devia se afastar da sociedade e ao aproximar-se de alguém devia dar notícias de que um leproso estava chegando para a pessoa mudar de caminho, penso que uma pessoa que conhecia esta realidade deve ter se aproximado de Jesus aos poucos. Eu imagino que ele tenha cumprido a lei, que tenha avisado que ele era leproso. E Jesus deve ter reagido de uma maneira que ele foi percebendo que ele não estava sendo rejeitado, que ele não estava sendo excluído. E imagino que ele foi se aproximando de Jesus devagar, a ponto de, estando perto de Jesus, perceber que Jesus não fugia dele. E diante desta experiência maravilhosa de quem talvez há muito tempo não via alguém que não fugisse dele, cair de joelhos e abrir o coração a ponto de se colocar nas mãos dele. Se queres, tens o poder de me curar. Tirando lições para nós. Eu não tenho poder de curar pessoas, mas eu tenho o poder de não fugir das pessoas. Essa é uma determinação de cada um de nós. E fugir, não quero com isso apenas tomar o exemplo drástico de alguém que tem uma doença contagiosa, não é essa a questão. O que talvez seja para nós mais repugnante seja a vida das pessoas sofredoras que parece que trazem o peso delas para nós. Sabem que a gente, quando pergunta para uma pessoa como vai, a gente não quer saber como vai de verdade. Se ela começar a contar, a gente dá um jeito de desconversar. No fundo, nós também achamos que o problema da pessoa pode nos contaminar também. Ele é tão negativo que vai me encher de negativismo. E num certo sentido, eu acho que isso até é verdade. Mas a questão é, eu vou fugir das pessoas por isso? Então Jesus não foge. E se a pessoa sente que a gente não fugiu, então é possível que ela tenha coragem de se abrir. Eu nunca me esqueço de que uma vez um senhor, quando eu era padre novo, eu soube por uma outra pessoa que veio se confessar comigo que ela foi me procurar
porque falou com um senhor que disse que tinha confessado comigo e disse que eu não tinha olhado para o relógio. E ela se sentiu tão tocada porque esse senhor não era muito de se confessar, e ele, uma pessoa tão sensível, que para ele o simples fato de uma pessoa olhar para o relógio já significava que estava despachando. E isso, de uma certa maneira, acabou possibilitando que ele se confessasse, até que depois ele falasse disso a uma outra pessoa, esta sim que estava precisando muito. E por causa desse testemunho, ela acabou vindo se confessar e me contou essa história. Eu não sou melhor do que ninguém, mas quando a gente é padre novo, a gente tem todo o tempo do mundo. Naquela época a gente estava tão empolgado de atender confissões, de atender as pessoas, tal, que talvez fosse uma coisa até natural. Com o passar do tempo, a gente vai tendo os encargos, o peso dos compromissos e tudo mais. E eu digo, até hoje eu não olho para o relógio quando eu estou atendendo uma pessoa, mas eu não olho para o relógio porque eu me lembro disso. Eu seguro a mão aqui embaixo, porque me lembro que talvez olhar para o relógio seja uma maneira de expulsar a pessoa. Seja um recado que eu estou dando, já está demorando demais. Então, veja como é importante. Eu acredito que esse leproso se sentiu à vontade para se abrir para Jesus, porque Jesus não fugiu dele. O que não é fácil, não é nada fácil. Não quer dizer que eu nunca fuja das pessoas. Aliás, o modelo aqui não sou eu, é Jesus, né? Mas a questão é, como é que os atos de Jesus nos ensinam também sobre esta abertura? E aí Jesus dá um passo maior ainda, depois disso. Eu quero, fica curado. Até onde Jesus diz eu quero, fica curado, bastava. Mas Jesus não se contenta, estende a mão e toca nele. Tocar na pessoa. Tocar na ferida do nosso irmão. Tocar na ferida do nosso irmão às vezes faz doer. Às vezes provoca reações. Nem sempre a gente deseja isso. Eu repito o mesmo exemplo. A gente pergunta como vai, mas a gente não está querendo mesmo que a pessoa diga que está sofrendo, qual é o problema, qual não é. Então Jesus toca. E aqui mais uma vez, é Jesus, o mestre. É o nosso mestre. Tentamos ser discípulos dele, mas ele é assim. Ele é assim. Nós gostaríamos de ser. Queremos que ele nos inspire, que ele nos dê força para vencer nossas limitações, nosso egoísmo, nossa vaidade, nosso orgulho, para a gente conseguir imitar um pouco do que ele fazia. E a última coisa que faz, as duas últimas coisas que aparecem no Evangelho, muito curiosas. Assim que o homem ficou curado, Jesus, que deveria ter se afastado dele ou tê-lo mandado embora antes, agora manda embora. Então, no mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora. É interessante, Jesus tinha tudo para ficar com ele, agora que ele está curado. Ele até queria ficar com Jesus. E talvez Jesus pudesse convencer muita gente, mostrando o homem que ele curou. Bastava isso. Mas Jesus não quer isso. Não quer créditos. Manda que ele vá mostrar-se ao sacerdote. O crédito é de Deus. É o sacerdote quem constata isso. Deus curou esse homem. Ele não se interessa em ter elogios e reconhecimentos do ponto de vista humano. Pelo menos não no estilo que nós, seres humanos, costumamos querer. Ele não se interessa por isso. Isso não é nada para ele. Ele curou esse homem por compaixão. O texto diz que Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão e tocou nele. E disse, eu quero, fica curado. E aí, a última coisa. Depois que esse homem vai embora, o homem não obedece. Jesus
e começa a divulgar o fato, o que seria de se esperar mesmo. A doença dele era visível, era impossível esconder que ele estava curado. Ele estava excluído da sociedade. Agora, falando com o sacerdote, ele voltava para a sociedade. Todo mundo saberia que ele estava curado. E todo mundo perguntaria, como foi? Como aconteceu essa cura? E ele dizia, foi aquele homem lá. Por causa disso, diz o texto, por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos. Agora Jesus é que tomou o lugar do leproso, é ele que tem que ficar fora da cidade agora. Ele não podia mais entrar publicamente numa cidade. Todos vinham procurá-lo no lugar deserto. Jesus assumiu e pagou o preço desse seu envolvimento, dessa sua aproximação de um homem de quem ninguém queria se aproximar. Custou caro para ele. Sua ação foi completa. Ele deixou que o homem se aproximasse dele. Ele tocou na ferida do homem. Ele assumiu por compaixão as feridas do homem. E ele ganhou como prêmio os mesmos problemas que o homem tinha antes de ser curado. É verdade que ao envolvermos-nos com as pessoas a gente pode sair machucado. É verdade que é por isso que quando a gente pergunta como vai, a gente não quer saber. Porque senão a gente se envolve e tem consequências. Eu repito, nós somos assim, mas o nosso mestre age desse modo que nós vimos. E se ele é nosso mestre, é assim que a gente gostaria de agir e é assim que a gente vai se esforçar para agir. Rezemos. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo, dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.